Bom dia. Eu vim aqui para responder duas perguntas para vocês. Qual é o meu lugar na saúde e o que o projeto Saúde Meu Lugar significa na minha vida? Eu sou assistente social, tenho 25 anos e sou paraense. O meu lugar na saúde ele começou em 2011, quando fui me inscrever a primeira vez para o vestibular. A saúde ela sempre me chamou a atenção. Jaleco branco, que parecia uma capa de super-herói. E só que eu não me identificava com em si o corpo humano, não era aquilo que eu queria. Eu queria ajudar de uma outra forma. E aí eu comecei a pesquisar sobre serviço social. O serviço social ele me trazia diversas coisas. Ele me trazia uma atuação na área da saúde, ele me trazia a ajudar mais as pessoas, que hoje eu entendo como profissional que não é uma ajuda e é uma garantia de direito. Então, prestei vestibular para serviço social, também prestei vestibular para terapia ocupacional, para ver como eu já gostava muito da saúde e dessa parte de trabalhar com o ser, né? Não com o corpo. Daí eu comecei a estudar o serviço social. Foi um presente quando eu consegui uma vaga de estágio, já era estágio obrigatório, no hospital de Belém. É um hospital público, ele tem referência em cardiologia, nefrologia e psiquiatria. E para minha surpresa, quando eu cheguei nesse mesmo dia para estagiar, eu soube que eu iria estagiar na pediatria desse hospital. Então, fiquei muito feliz. Pediatria cardiológica ainda. Muito imatura ainda, cheguei e fiquei vendo aquelas crianças com uma vida normal, correndo para lá e para cá. Só que o que me chamou muita atenção eram as mães. Todas as mães estavam lá. Raramente a gente via um pai como acompanhante. Então, a vida daquelas mulheres me chamou a atenção de como era o dia a dia delas. Tinha mulheres que tinham 3, 4 filhos pequenos em casa, de um município distante, e tinha que ficar lá durante 6 meses esperando uma cirurgia cardiológica do filho. E daí eu comecei a ver a dificuldade delas. Foi o que me chamou a atenção para que eu trouxesse elas para o meu projeto de conclusão de curso. E quando eu saí de férias, em julho de 2016, eu comecei a pesquisar no site Imuniza SUS o que eu poderia trazer de diferente para o meu projeto, para esse hospital. Daí eu achei uma tese de doutorado da enfermeira Jaqueline Abrantes falando sobre a tenda do conto. A tenda do conto é nada mais que uma roda de conversas em que os usuários do SUS eles trazem objetos afetivos e a partir disso eles contam histórias. E a tenda é uma coxa de retalhos em que tem um simbolismo de tecer de histórias. E quando eu cheguei em agosto, eu trouxe essa ideia para minha orientadora e ela falou: Lorena, eu estou dentro. Mas eu comecei a olhar para o computador e ver aquilo e disse: será que eu consigo fazer? Sempre não será. E se eu conseguisse, ia ser o máximo, né? Eu ia trazer alguma coisa diferente e daí ia tirar 10, ia passar, enfim, já estava livre da faculdade. Esse era o pensamento imaturo. Daí, mas quando eu comecei a ler a tese e comecei a ver que aquilo tinha um significado muito além do que eu queria trazer, que era algo diferente. Aquilo continha histórias e histórias de vida de pessoas. Daí eu levei isso para o meu campo de estágio, conversei com a minha supervisora de campo, a Raquel, assistente social, melhor supervisora de campo, e a Tatiana, psicóloga. Daí eu liguei para minha mãe e falei: mãe, consegue uma costureira para mim e faz uma coxa de retalho. Daí ela conseguiu, na outra semana a coxa já estava feita, e eu comecei a distribuir em 5 leitos, porque os meus objetos, o objeto de estudo tinha que ser pequeno, por conta da coleta de dados, eu escolhi 5 mães. E eu fui distribuindo os convites. E uma das surpresas que eu tive foi de uma mãe que sempre me chamou a atenção. Quando eu entrava no leito para conversar, falar sobre
regras hospitalares, sobre orientações, enfim. Ela sempre nos recebia um pouco fechada, ela não interagia muito com a gente. E daí foi uma surpresa quando ela chegou para a tenda. E quando a gente fez a roda de conversa, eu montei a mesa, montei uma cadeira e elas começaram a falar. E daí surgiram histórias lindas. Tinha história de medo, história de superação, história de esperança, de fé e de amor. E essa mãe, ela trouxe pra gente que quando ela entrou no hospital, para que o filho pudesse fazer a cirurgia, ela foi abandonada pelo pai da criança, ele se separou, sumiu, e ela teve que se mudar para um kitnet, um lugar pequeno, mudar de cidade, e estar naquela realidade de hospital, em que ela já estava com 1 ano de espera da cirurgia, já estava 6 meses no hospital esperando que ele pudesse fazer. E daí, quando a gente soube dessa situação, soube dessa história, a gente percebeu o porquê que ela era fechada, o porquê que ela não era afetiva. E foi nesse encontro que eu pude trazer o diferente para os meus colegas. Que as mães conseguiram ser mais afetiva com a gente, poder receber mais orientações. E foi lindo. O que eu posso dizer para vocês é que naquele momento, daqueles relatos, eu nunca senti algo tão diferente, tão emocionante de saber o por trás daquelas mulheres que não eram só mães. Mas elas eram mulheres, elas tinham desejo de pintar as unhas, de agitar o cabelo, de namorar, de sair, de ver os filhos. E aí tudo isso era tirado nesse ambiente hospitalar, né, para um único objetivo, a cura do filho. Me formei em 2017, em julho de 2017, eu comecei a atuar como assistente social no Hospital de Trauma de Belém. Traumas e queimados. Era totalmente diferente daquela realidade enquanto eu era estagiária. Então eu já tinha como posso falar? Um desafio como profissional. Nesse meio tempo, eu tive diagnóstico de depressão. Conseguia trabalhar normalmente, tinha minha vida normal, que não era tão normal assim, mas eu conseguia. E o único local que eu não me sentia perdida, não me sentia triste, eu tinha uma referência, era no meu trabalho. Daí, com poucos meses, eu tive uma separação. Tinha um relacionamento muito longo, não deu certo, nós nos separamos. E logo em seguida eu fiquei desempregada. Então, eu fui para o fundo do poço, com diagnóstico de uma doença, com uma separação e com a volta para Capanema, desempregada, ter que depender novamente da minha mãe e da minha família. E daí eu passei vários meses em que eu tinha desistido da minha vida. A única coisa que eu via eram 4 paredes, que era o meu quarto, e eu não queria mais sair dali. Porque tudo que eu tinha perdido. Perdi minha referência como profissional, na minha cabeça. Tinha perdido a referência como profissional, tinha perdido um companheiro, tinha perdido a minha vida, que eu tive que voltar para o interior, que era a casa dos meus pais. Voltando só um pouquinho. Eu conheci o projeto Saúde é Meu Lugar em 2017. E aí eu coloquei o relato da tenda no Saúde, e quando foi publicado, foi uma emoção. Porque eu tinha acabado de sair da faculdade e eu tinha uma publicação no site de saúde em que eu tinha visto que eles estavam colhendo relatos tanto audiovisual quanto escritos, e eu escrevi e fui publicada. E aí foi o máximo para mim. Logo depois, em seguida, tudo isso aconteceu. E quando foi no finalzinho de abril, continuando, lembro que eu estava deitada, eu tinha feito outros planos na minha vida. Eu tinha decidido que eu não estava mais afim de morrer ali, como eu tinha escolhido a partir desses meses. E daí eu comecei
eu recebi a ligação de Saúde em Meu Lugar para ser mobilizadora em Brasília. E eu não acreditei no que estava acontecendo. Então, eu fui para Brasília e voltei como mobilizadora. Fiz a amostra em Capanema. Sou muito grata à Secretaria de Saúde de Capanema por ter me ajudado. Profissionais maravilhosos. E aconteceram outras coisas como... E hoje eu penso, o fracasso te leva ao sucesso. Depois que eu voltei de Brasília, a minha vida ela mudou. E eu sempre disse para a Cris, porque foi o primeiro contato que eu tive foi com ela, apesar de eu amar todos do projeto Saúde em Meu Lugar. E eu disse que o Saúde em Meu Lugar ele tinha me salvo de uma certa forma. Porque eu voltei como... Eu percebi que não era porque eu não tinha um emprego, que eu tinha perdido minha referência, que eu tinha deixado de ser agente social que eu tanto amo. E daí, em junho, eu passei num processo seletivo para a cidade de Tucuruí, que são a 9 horas de Belém do Pará. E hoje eu sou assistente social de uma unidade oncológica, Unaconte Tucuruí. E hoje eu também faço especialização na PUC de cuidados paliativos e terapia de dor, onde hoje eu vejo a morte diferente. Eu vejo a dor do outro e quando eu estou estudando, eu começo a perceber que, assim como o nascimento ele é bonito, a morte ela não tem que ser feia, porque você viveu, você conviveu tudo aquilo. E como é normal, é algo natural da vida, todos nós morrermos. E aí eu comecei a ver que a dor do outro ajuda a minha dor. E o Saúde é o Meu Lugar é um projeto que ele mudou totalmente a minha vida. E isso eu digo com todo o meu coração, e conhecendo pessoas maravilhosas que me dão apoio, todo mundo do projeto, e que me incentivou. Eles me ressignificaram. E eu sou muito grata. E esse é o meu lugar na saúde. Obrigada. Gente, é inacreditável isso aqui. Obrigada.